Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso método Project. Lembra que nós estamos no segundo módulo falando sobre ferramentas da PNL. E essa aula nós iremos aprender e estudar sobre uma técnica chamada suavizadores linguísticos. É uma técnica que vai te auxiliar na sua relação com os seus clientes ou pacientes, ok? São técnicas de linguagem ou técnicas linguísticas, a qual você irá usar palavras ou frases para suavizar a sua relação, a sua conversa com o seu cliente. Enfim, evitando assim atritos na sua relação. E uma vez suavizando a conversa, irá proporcionar uma empatia maior, uma relação de maior conexão com o seu cliente ou com o seu paciente. Ou seja, vai facilitar, vai te proporcionar a aplicação com mais facilidade dessas ferramentas de transformação. E antes da gente entrar na aula propriamente dita, eu vou contar uma experiência, eu quero que você preste bastante atenção nessa experiência, porque já nessa experiência eu utilizo essa técnica, alguns suavizadores linguísticos, frases, palavras, que eu acabo revertendo um quadro que provavelmente sem essa técnica eu não conseguiria reverter, ok? Fica atento, olha, observa os mínimos detalhes e depois então nós iremos entrar na aula propriamente dita. Bom, a experiência foi a seguinte: existia uma grande igreja e eu fui fazer atendimentos nesta igreja. Eu combinei o seguinte: o pastor fazia atendimentos das ovelhas mais na parte espiritual e a responsabilidade da parte psicológica das ovelhas, de algumas pessoas interessadas, ficou para que eu atendesse. Ok. Logo no início dos atendimentos, o pastor me ligou e disse o seguinte: olha, eu estou te enviando um jovem que já há um tempo eu venho trabalhando com ele, de aproximadamente 27 anos. Eu já venho trabalhando com ele, ele é casado já há 4 anos, tem uma filhinha de 3 anos. Porém, ele chegou a uma conclusão. Ele está absolutamente decidido que vai se separar, que vai se divorciar. E não tem jeito, eu cheguei nos meus limites, eu não consigo mais convencê-lo. Ninguém consegue convencê-lo de continuar casado. E ela também, por sua vez, já concordou com a decisão dele. Eu falei, ok, pois não, estarei à disposição. E ele disse que ele é um jovem bastante incisivo, bastante determinado, e que ele já me preveniu da forma direta que ele iria conversar comigo. Eu, tranquilo, já com uma certa consciência em relação a essas situações, eu aguardei. E no outro dia, ele já marcou esse atendimento. A secretária agendou e no momento marcado, ele compareceu. E ele já veio com a fala decisiva, determinada. Ele chegou para mim e disse o seguinte: eu estou aqui, eu não vim à busca de tratamento, eu já venho conversando com o pastor há quase 1 ano sobre o meu relacionamento, eu tomei uma decisão, nós iremos nos divorciar, primeiro a gente vai se separar e nós iremos nos divorciar. Já conversei com minha esposa e já tomamos essa decisão, ok? Portanto, eu não estou, volto a falar, eu estou aqui mais por consideração ao pastor, que também é meu amigo, que pediu para que eu viesse aqui. Porém, eu já estou dizendo para você que a situação já está decidida. Já conversamos com a minha família, com a família dela, já estão todos cientes, com os amigos, e nós já chegamos a essa conclusão. Sou eu, ela e temos uma filhinha de 3 anos. Eu falei, ok. Eu disse para ele que entendi a situação dele, entendi a situação do casal, eu compreendia que realmente não era fácil. Eu disse para ele que eu respeitava a decisão dele de querer se divorciar. A minha fala, a princípio, foi essa: eu te entendo, eu compreendo a dificuldade que você teve até aqui,
e eu respeito a sua decisão de querer se divorciar. Então ele olhou para mim e percebeu, provavelmente ele esperava que eu fosse tentar aconselhar, como todos fazem, na verdade, bem intencionados, mas geralmente não é uma decisão certa, mas bem intencionados, a pessoa tenta aconselhar, tenta dar orientação. Ele percebeu que essa não foi a minha reação. Eu não concordei com ele, que ele deveria se separar. Eu disse que entendia a situação. Isso deu uma abertura para que ele conversasse um pouquinho mais. Provavelmente, se eu tentasse insistir dizendo que não faça isso, seu casamento é uma coisa muito importante, leva um pouquinho a mais, tenta um pouquinho a mais, você tem uma filha, ou seja, o que todo mundo fala. Provavelmente ele ia sair dali mais revoltado, porque ele já tinha decidido, e ele já estava cansado de ouvir aquilo, e não ia querer conversar nada, e provavelmente, da forma decidida que era o comportamento dele, ele se levantar, me agradecer e sair. Portanto, como eu falei isso, eu dei aquela pausa, ele olhou para mim e falou, sabe o que é? Eu tenho conversado com o pastor, eu não consigo mais suportar, aguentar a situação. A minha esposa é uma pessoa boa, eu gosto, eu amo ela, eu sei que ela gosta de mim, porém, as reações dela, as ações e reações dela não correspondem, eu não consigo entender, eu não consigo aceitar a forma que ela se comporta como mulher. Então, ele me deu um sinal da insatisfação dele. E eu percebi que o motivo da decisão dele de querer se separar era por causa do comportamento indesejado que estava sendo da esposa dele. Após ele falar isso, mais uma vez eu disse que sentia muito, que entendia a situação que ele estava passando e que respeitava a decisão dele, e disse para ele que iria pedir apenas uma coisa para ele, se ele concordaria com isso. Eu disse para ele que geralmente a mulher ela sofre mais de um rompimento de uma relação. E se ele me permitia, uma vez que a mulher sente mais esse rompimento, se ele permitia que eu conversasse com ela no sentido de prepará-la para a decisão que eles iriam tomar. Quem sabe para protegê-la emocionalmente de um baque futuro. Ele prontamente disse, é claro, uma vez que eu já havia estabelecido uma relação de empatia com ele, pela forma que eu o recepcionei, pela linguagem que eu usei com ele, que você percebeu que são suavizadores linguísticos. Então, prontamente ele diz, claro, eu vou falar para que ela te procure. Ok, se levantou, agradeceu pela conversa, eu também o agradeci pela atenção, pela confiança de ter vindo ali, mesmo que fosse a pedido do pastor, agradeci a ele, e ele saiu então com uma certa satisfação, porque não houve resistência, não houve atrito na comunicação, não houve insistência, enfim, simplesmente conversamos. E ele saiu então. No outro dia, quando eu cheguei para o atendimento, ela estava agendada para o atendimento. E logo no horário marcado, ela se apresentou. Uma moça de 24 anos. E ela então também disse a mesma coisa. Olha, eu estou aqui a pedido do meu marido e você já sabe o que está acontecendo. Chegou um ponto realmente que não dá mais para continuar e nós chegamos a essa conclusão. Eu falei, ok. Mais uma vez, eu entendo a situação, eu entendo perfeitamente, eu sei que realmente não é nada fácil, é um desafio relacionamentos, e que entendi a situação deles. E dei aquela liberdade para ela. As pessoas gostam de se sentir livres para expressar. E ela, quando eu dei aquela pausa, ela pensou e disse assim, tem uma coisa que eu sempre quis conversar com alguém, com uma pessoa, mas nunca consegui conversar. Algo que aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos. E eu tentei conversar com ele logo no início do nosso namoro, e ele foi muito radical comigo. Ele não gostou do que eu estava contando para ele. Ele disse que a gente tinha, se quisesse continuar a considerar aquilo como passado e não se lembrar mais. E todas as vezes que eu tentei conversar com ele, ele foi bem radical, bem, digamos que, bem incisivo em não querer conversar sobre o assunto.
E eu não quis abrir isso com ninguém. Ninguém sabe disso a não ser eu e as pessoas que tiveram essa experiência desagradável comigo. Não sei, quem sabe pode ter alguma coisa a ver. Aí ela disse o seguinte: ele reclama muito das minhas ações e das minhas reações como mulher, como esposa, geralmente nos momentos íntimos. Mas não é por causa de não gostar ou de não amá-lo. Eu gosto, eu amo o meu marido, mas eu não consigo me relacionar como eu gostaria, de ser quem eu gostaria de ser com ele, de agir como eu gostaria, de ter o comportamento que eu gostaria e de que ele também gostaria que eu tivesse. Então não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de não conseguir. E eu tive pensando muitas vezes que pode ser isso. Eu falei, pois não, fica à vontade se você quiser compartilhar comigo. Então ela compartilhou uma experiência que havia acontecido há 7 anos atrás. Ela tinha 24 anos e quando aconteceu ela tinha 17 anos, ainda uma adolescente, de menor. Ela disse que foi para um evento, para um show, e nesse show encontrou com 2 amigos. E lá eles acabaram bebendo. E como ela não tinha costume, ela acabou ficando meio fragilizada com aquilo, com aquela situação. E eles foram para um lugar, aconteceu algo ali que nunca tinha acontecido com ela, e foi para ela uma experiência extremamente desagradável e traumática. Guardou aquilo dentro dela. Nunca conseguiu ter as ações que ela gostaria realmente ter como mulher para com seu marido. Ok. Depois dela ter narrado toda essa história, contado toda essa experiência traumática, eu, como profissional, entendi que absolutamente aquela situação era responsável pelo comportamento dela. Ou seja, por causa do trauma, ela não conseguia ser a mulher que ela gostaria de ser, ter a liberdade que ela gostaria de ter. Sabemos o que é um trauma, um padrão mental inconsciente, algo guardado ali, uma angústia guardada, principalmente para ela que não havia comentado com ninguém, não havia conseguido conversar com ninguém sobre aquilo. Aquilo causava um trauma e um comportamento desagradável nela. E era exatamente aquele comportamento que estava gerando o desconforto no relacionamento. Ela não é porque não queria, mas porque não conseguia se relacionar como ela gostaria. E na mentalidade dele, por não entender, ele interpretava aquela situação como que ela não gostasse dele, que aquele comportamento, aquela falta de liberdade que ela tinha, é porque ela não gostava, não considerava-o como marido. E isso causava todo o constrangimento dele a ponto de chegarem à conclusão de romper o relacionamento. Ok, nós então, usando as ferramentas da PNL, que é a submodalidade com a autossugestão, lembra? Depois você dá uma olhadinha lá. Eu usei essas ferramentas e propus a gente refazer essa história. E ela concordou. Voltamos lá atrás, no dia que aconteceu, no local que ela foi, que ela ia iniciar aquela experiência. Nós reconstruímos uma nova história na mente dela, completamente diferente daquela. Eu fui sugerindo para ela foi reconstruindo uma nova história. Lembra que eu disse para você que o cérebro dele não interpreta se o que a pessoa está pensando é fruto da memória de algo real que aconteceu ou da imaginação. Ele cria conexões neurônicas, neurológicas, estabelece novos padrões, novas programações no cérebro, a nível de células, a nível mental, ok? E uma vez reprogramado esses arquivos, esses padrões, a pessoa passa a ter comportamentos diferentes e resultados diferentes. É o que a gente vem estudando desde lá do início do nosso curso. Então, uma vez feito isso, a princípio parecia uma brincadeira, mas após ter feito isso, utilizando as imagens, as palavras, enfim, as emoções de forma forte, eu sabia que algo estava acontecendo na mente dela. Registrando aquele novo programa forte na mente dela. E ela se submeteu àquela experiência. E realmente foi gravado aquele novo programa no cérebro dela. Ok, acabou o atendimento, ela se sentiu muito mais leve,
Primeiro, por ter contado aquilo que estava dentro dela, guardado há anos, há 7 anos. E segundo, por ter reprogramado aquela experiência traumática. Então, ela agradeceu, acabou o atendimento, ela saiu, voltou para casa. Ok. Passaram-se mais ou menos uma semana. Eu encontrei com ele na igreja. A empresa dele estava prestando um serviço para a igreja e ele que estava realizando esse trabalho lá. E ele me chamou e disse, olha, eu quero dizer para você que eu quero agradecer você, porque aquela conversa que tivemos com você, que eu tive, depois a minha esposa teve, ela surtiu efeitos. Ela chegou em casa diferente, ela teve mudanças positivas que eu nunca havia visto. E aquilo me agradou. Então nós decidimos dar um tempo maior para a gente pensar mais sobre a nossa relação. E é claro que eu não entendo detalhes que ela me contou, mas eu disse que, uma vez que ele já sabia que ela tinha sofrido uma experiência traumática, eu disse, olha, aquela experiência traumática, ela sempre quis te contar, aquilo gerou um desconforto interno nela. Foi um trauma que ela viveu. Todas as pessoas que têm um trauma, elas não conseguem ter o comportamento que quer ter. Geralmente o comportamento dela é relacionado ao trauma. Então, ela estava tendo aquelas reações ou aquelas ações com você, não é porque ela te amava, ao contrário, diz que te ama muito. Ama você, ama a sua filhinha, mas ela não conseguia, mesmo ela querendo ser diferente, ela não conseguia ser. E ele disse, realmente você tem razão, agora eu entendo melhor isso, agora eu compreendo, mas eu nunca quis ouvir porque aquilo também era desconfortável para mim. Eu falei assim, mas tudo acontece na hora certa. Ele falou assim, poxa, eu quero te agradecer profundamente, agora eu entendo melhor o porquê ela não conseguia agir como eu gostaria e como ela gostaria, que ela me disse que não conseguia, agora eu entendo o porquê. Mas graças a Deus as coisas estão se ajustando e nós decidimos recomeçar e dar um tempo a mais para o nosso relacionamento. E nesse tempo a gente vai corrigindo as coisas para chegar a uma conclusão. Ok, 1 ano e meio depois, eu vi algumas postagens, assim por acaso, e vi que ela estava postando o aniversário em família. E o aniversário era de uma criancinha que estava completando 1 ano. 1 ano e meio depois desse fato, ela estava comemorando um aniversário em família. E nessa foto que ela havia postado, estava a criancinha que já agora, com 4 anos e meio, maiorzinha, a qual quando eu atendi ela tinha 3 anos, o marido do lado e ela com um bebezinho de colo de 1 ano, ok? Eu vi que eles estavam juntos, estavam em família e, por surpresa, estavam com o filhinho. E logo em seguida, poucos dias depois, eu fui visitar aquela cidade e visitei aquela igreja e pude ter o prazer de encontrar aquela família ali, unida, o casal, ele, ela em harmonia e as 2 filhinhas, uma de 4 anos e meio e uma criancinha de 1 ano. E eles então se alegraram ali comigo e agradeceram por aquela experiência que eles viveram, que aconteceram com eles, com aquela conversa que tiveram comigo. Gente, por que eu estou contando isso? Provavelmente, quando esse jovem chegou lá, quando ele chegou direto dizendo que estava ali simplesmente para fazer a vontade do pastor e que ele já havia tomado a decisão, que não estava ali para ser tratado, porque ele não precisava disso, queria se divorciar, se eu tivesse falado para ele assim, não faça isso, casamento é uma coisa muito séria, você vai se arrepender, tenta mais um tempo, provavelmente ele ia se levantar dali decidido como ele era, ele ia provavelmente virar as costas e ir embora, porque ia criar atrito na relação, não ia gerar empatia. E rapidamente, porque ele já estava antecipando para mim, que só chegou ali para falar comigo, que estava ali porque o pastor, o amigo dele, pediu, mas que ele já havia decidido e não iria voltar atrás. Ele já sabia o que eles queriam, já tinham conversado, ambos já sabiam que iam tomar essa decisão, e já tinham tomado a decisão, só não tinham, de fato, se separado. Porém, então, não houve atrito, eu não tentei aconselhá-lo, eu não tentei julgá-lo, eu não tentei convencê-lo, eu simplesmente disse que entendia a situação, que eu compreendia que realmente não era fácil aquela situação do relacionamento como estava, e que respeitava ele na sua decisão.
Essa foi a atitude que eu tomei. Esse suavizador linguístico que eu usei, essas frases que eu usei, abriu um portal na mente dele, de querer conversar um pouquinho mais e falar sobre a insatisfação que ele estava tendo em relação ao comportamento dela. Provavelmente, se eu tivesse criado qualquer atrito, ele não ia falar aquilo, ele ia sair, ir embora e pronto. Não teria acontecido o que aconteceu. Mas como ele sentiu empatia na forma, nos suavizadores linguísticos que eu usei, ele sentiu a vontade para comunicar o que estava sendo desagradável. Eu percebi que era com ela, pedi a permissão dele para conversar com ela, ele permitiu e olha o final que aconteceu, olha os resultados que aconteceram. O que eu quero dizer, o que eu quero que você aprenda nessa aula, que uma vez consciente desses suavizadores linguísticos, dessa técnica da PNL, você pode, digamos que, criar conexões, assim como a aula que nós tivemos sobre canais de comunicação, na aula anterior, essa aula também, essas técnicas de suavizadores linguísticos que nós iremos estudar agora, de forma breve e objetiva, é uma aula bem curtinha, você vai perceber que tem um efeito extraordinário na sua relação com o seu cliente ou com o seu paciente. Isso irá proporcionar uma conectividade maior, uma relação maior entre você e o seu cliente, ok? Irá criar uma empatia, um vínculo maior entre vocês. Isso irá gerar confiança dele para com você e automaticamente fará com que ele se abra mais para você e aceita as suas abordagens e as utilizações das ferramentas que você tem em mão para utilizar, para transformá-lo, ok? Vamos então para a tela do nosso computador para a gente aprender, para a gente estudar juntos sobre esses suavizadores linguísticos. Ok, pessoal, vamos então à nossa aula de hoje, a qual nós iremos estudar sobre suavizadores linguísticos. E a primeira pergunta é: o que são suavizadores linguísticos à luz da PNL? Ou na concepção da PNL? São palavras ou frases que suavizam uma conversa, evitando atrito e estabelecendo uma conexão entre locutor e interlocutor. No nosso caso, entre profissional e paciente. Entenda bem uma coisa. Já tem praticamente 17 anos que eu tenho de experiência em atendimentos. Na maioria das vezes, quando uma pessoa vem de um outro consultório, de um outro profissional, ela apresenta algumas razões por estar mudando de profissional. E algumas delas estão aqui, às vezes por distância, ela não gosta de ser trabalhada online, o profissional dela está distante. Outras, dificuldades de agendamento, às vezes, quando ela precisa, ela não encontra o agendamento necessário, por causa de preço, ou em algumas situações não está vendo resultados no tratamento dela, psicológico, com aquele profissional ou terapêutico. E falta de afinidade com o profissional, de conectividade, de empatia com o profissional. Por incrível que pareça, a maioria das vezes que pessoas me procuraram estão relacionadas a esse último, que é a falta de afinidade com o profissional. Por algum motivo que ela não sabe explicar, não é por causa da capacidade ou da incapacidade do profissional, geralmente não é por causa disso, porque o profissional é incapaz, mas por causa de uma dificuldade de se estabelecer uma conexão com o paciente. Isso faz com que ela não consiga, ela não tenha, digamos que, a liberdade, não se sinta livre ou à vontade para falar realmente o que ela gostaria de falar. Entenda que os psicólogos ou terapeutas, eles trabalham com as intimidades das pessoas internas. E elas precisam dessa confiança, dessa empatia, dessa conexão com o profissional para que deixe ela à vontade para ela narrar as suas próprias angústias, aquilo que realmente está guardado lá dentro, porque não é comum ela falar para qualquer um. Então, se ela procura um profissional,
é porque realmente ela está tendo dificuldades. E se ela chega no profissional, ela encontra dificuldade de conexão, realmente a probabilidade de rompimento vai ser grande. Então, a maioria das pessoas que me procuram, que vêm de outros profissionais, é realmente por causa dessa falta de afinidade que foi estabelecida ou no início dos atendimentos ou no decorrer dos atendimentos. Algumas frases que a gente deve evitar ou algumas que nós devemos utilizar nas nossas conversas com os nossos clientes ou pacientes. Entenda bem uma coisa, quando a pessoa procura um profissional, geralmente ela não está nos procurando para ser aconselhada. Conselho ela tem lá fora, todo mundo aconselha. Ela não está também para ser contestada nas suas concepções, nas suas razões, para ser confrontada, para ser questionada ou para ser julgada. Ela está ali, ela procura o profissional porque ela não está conseguindo resolver as suas próprias causas íntimas no meio que ela convive ou entre as pessoas que ela convive. Então ela procura um profissional entendendo que ele tem a capacidade de resolver as suas causas e não de julgar ou de questionar as suas causas. Por isso, ela quer se sentir à vontade para falar aquilo que ela quer falar, mesmo que aquilo que ela está falando não seja real. Mas ela quer falar, ela quer ter o direito de comunicar as suas angústias. Mesmo que seja uma loucura na interpretação, na minha interpretação, na interpretação de qualquer pessoa, mas ela quer ter o direito de falar. Ela não quer ser questionada ou interrompida. Por quê? Porque o que ela quer expressar é uma dor que ela está sentindo. E a forma dela expressar é aquilo que ela está falando. E se acontecer uma recusa, um julgamento, um questionamento, ela vai recuar e vai evitar se abrir para o profissional. E quando isso acontece, pronto, encerra-se então o atendimento. Porque se um paciente ou um cliente não se abrir no processo de tratamento, não vai haver cura, com certeza. Porque o grande processo do tratamento psicológico é realmente o colocar para fora. Lembra que nós aprendemos no primeiro módulo que o paciente precisa fazer a catarse, colocar a angústia para fora? E essa angústia geralmente não é a causa do sofrimento dela. A queixa que ela apresenta, que vem carregada de angústia, geralmente é o que ela está sofrendo como consequência de alguma causa. E o que nos interessa é o que está por trás da angústia dela, é o que está por trás dos sintomas ou dos resultados ruins que ela está tendo. E para a gente chegar a essa causa, a esse grande segredo, essa pérola da informação, ela precisa passar por esse primeiro processo com liberdade. Imagina bem uma coisa, chega uma pessoa ao extremo e diz para a gente o seguinte, é claro que ela vai gradativamente aumentando, ela chega para a gente e fala o seguinte, olha, às vezes ela está irada, ela está revoltada, um exemplo, por uma traição ou por traições, que é uma frequência na vida dela. E ela está angustiada, revoltada, irada. Ela chega e diz assim, poxa, eu estou revoltada com isso. E ela vai dizer para você que ela está com tanto, às vezes, com ódio daquela situação, que ela diz que uma pessoa dessa tem que sofrer a consequência. Se ela não encontrar uma recusa, uma condenação no que ela está falando, provavelmente a próxima fala que ela vai falar, você, eu tenho vontade de matar essa pessoa, eu estou querendo matar essa pessoa. Pode ser que ela fale isso. Já aconteceu comigo. Ou, quem sabe, relacionado à própria vida dela, que ela diz para assim, olha, está tão difícil viver, é o primeiro passo. Se ela não encontrar uma recusa, um atrito na conversa, ela vai, mais à frente um pouco, ela vai dizer, posso ser sincero?
tem passado pela minha cabeça tirar a minha própria vida, tamanha angústia que eu estou vivendo. Então, ele está te entregando algo mais profundo. Então, o que a gente deve evitar para que a pessoa não interrompa essa fala e complete a catarse? Para que por trás dessa catarse a gente encontre a grande causa que está gerando todo esse desconforto emocional para ela. A gente deve evitar o mas. Quando ela fala uma coisa, você diz, mas é como se fosse assim, olha, isso não tem valor. O que tem valor é o que eu vou te falar. É assim que ela interpreta. Contudo, porém, não, são objeções. Não concordo, acho que é diferente, não penso assim. São julgamentos que irão confrontar a ideia dela. Entretanto, e às vezes até mesmo ficar calado, ela está falando, você não demonstra nenhuma reação, nenhum movimento com a cabeça, nenhuma fala. Ela vai falar assim, ela não está concordando comigo. Pode ser que ela pare de falar, de narrar as suas angústias. Isso vai criar uma batalha no ponto de vista, de pontos de vistas. Ou seja, se eu interferir com essas palavras, colocando em dúvida aquilo que ela está falando, ou contestando aquilo que ela está falando, eu vou criar uma batalha de pontos de vista. E começa então um atrito que vai impedir que aconteça a conectividade ou a conexão entre profissional e paciente. Que aconteça a empatia, que é um dos principais fatores que adianta o processo da cura, do tratamento de uma pessoa. O que nós devemos utilizar então como suavizadores linguísticos? Quais são os suavizadores linguísticos? Se é uma coisa, é claro que nem tudo você tem que concordar. Ela pode estar falando um absurdo, você não vai dizer, sim, concordo com você. Não, não é isso. Mas você vai suavizar, dando a ela permissão. Você, de certa forma, vai dizer, eu estou te compreendendo. Você vai estar dando permissão para ela continuar falando. Você não vai concordar em tudo. Um exemplo. Suponhamos que ela fale algo que não seja agradável. Você vai dizer, eu te entendo. O que você vai utilizar, então, como suavizadores linguísticos? Eu te entendo. Eu entendo a sua dor. Eu posso sentir a sua dor. É realmente um desafio que você está vivendo. Realmente não é fácil essa situação. Ok? Você não precisa concordar. Você não está concordando com ela quando você fala, eu te entendo. Lembra lá no início que eu te contei uma experiência que o jovem daquele casal, que aquele jovem que iria se separar, ele chegou dizendo, olha, eu já decidi, eu estou aqui a pedido de uma outra pessoa e eu não venho tratar. Eu te entendo. Eu não estou concordando com ele. Ele disse, eu já estou decidido que nós iremos nos separar. E nós já chegamos à conclusão. Eu te entendo. Eu respeito a sua decisão. Enfim, eu estou dando ele a condição de continuar a fala, criando uma conexão com ele. Então, porém, quando ela estiver te falando uma coisa real, você pode dizer para ela, eu concordo com você, realmente, sim, enfim, porque você está concordando com ela, nem tudo você vai concordar. Quando você concorda, você pode dizer que se você entende o porquê ela está pensando daquela forma, mesmo que seja errado, porque o seu propósito não é exatamente o que ela está falando, é tratar o motivo pelo qual ela está vivendo aquela angústia que está gerando essa revolta, ou esse desânimo que ela está vivendo. A causa do sofrimento dela não é a fala que ela está tendo com você, ou a conversa que ela está tendo com você. Isso são os sintomas, a angústia dos sintomas. Então, você vai utilizar esses suavizadores para que ela continue e que estabeleça, então, essa conexão com você. Primeiro você acompanha ela na fala, para depois você conduzi-la, ok? Você vai ganhar a confiança e a atenção da pessoa. Às vezes até com movimentos
com a cabeça ou com o corpo. A pessoa está dizendo alguma coisa que é desagradável, algo ruim que a pessoa fez com ela. Você pode balançar a cabeça e ela vai estar vendo que você está discordando também do que a pessoa fez com ela de ruim. Ou se ela está te falando alguma coisa certa, você balançar a cabeça como se você tivesse concordando com a concepção dela que está certa. Então, utiliza esses suavizadores linguísticos. Observa novamente a aula que é pistas oculares de acesso ou canais de comunicação que nós estudamos, a última aula, enfim. E utiliza também esses suavizadores linguísticos que vai realmente ajudar você a se conectar mais com o seu cliente ou com o seu paciente, vai criar uma empatia que vai dar a ele a liberdade de falar o que ele realmente quer falar com você e ele vai se permitir ser tratado por você posteriormente e você então vai poder usar as ferramentas de transformação nele, porque ele vai estar suscetível a, uma vez que criou essa empatia, essa conexão, ele vai estar realmente aberto, porque ele vai se agradar da relação que ele está tendo com você. Então, automaticamente, ele vai concordar com você, com aquilo que você quer utilizar para tratá-lo, ok? Vamos ficar por aqui. Um forte abraço. Até a nossa próxima aula.